e a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe disseste. E disse ela: achei a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, pode se assentar nessa noite, batendo palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vemos aqui nessa noite, estive orando, pedindo para Deus estar falando comigo para trazer a palavra para a amada igreja. E como o tema deste culto é ainda existe vida, baseado em Salmos 42, versículo 11, Deus ele falou comigo através da palavra sobre Ana. Para quem não sabe, Ana era uma mulher que na época, ela viveu entre a época dos juízes até a era profética em Israel, onde o povo não tinha um rei, mas quem servia ao povo eram os profetas, que eram usados por Deus. E Ana era uma mulher estéril, uma mulher que Deus fechou a sua madre, ela não podia gerar filhos. E vemos aqui que na palavra de Ana, ela é uma mulher de exemplo de fé e perseverança. Um exemplo de que mesmo que pode ser impossível, para Deus nada é impossível. O mundo pode achar que não tem mais jeito, que não existe mais vida, mas para Deus ainda existe vida. E vemos aqui através dessa palavra que Ana, ela vive uma transição ali onde começa a dor, mas termina com um propósito. Por que onde começa a dor? Porque Ana era uma mulher atribulada de espírito. Ela tinha a sua alma abatida, que é baseada no tema nessa noite deste culto. Era uma mulher que era infeliz, porque ela não podia gerar filhos. E naquele tempo, para o povo de Israel, a mulher que não podia gerar filhos era vista mal aos olhos do povo, era vista como uma mulher que tinha pecado contra Deus, uma mulher que não era segundo o coração de Deus. Mas vemos aqui que para tudo Deus tem um propósito. Então nessa noite eu gostaria de estar trazendo para a igreja 7 lições que aprendemos com Ana para ser pessoas valorosas que têm propósito, porque sabemos que ainda existe vida. Porque quantos estão dentro da igreja e não creem mais? Quantos estão dentro da igreja e não têm mais fé, não têm mais buscado ao Senhor, assim como Ana? Porque é impossível, até nos dias de hoje, uma mulher que não pode gerar, que é estéril, gerar filhos. Muitas das vezes para a sociedade é visto como um milagre, até nos dias de hoje, quem gera filhos e não podia gerar, porque sabemos que é Deus que opera, é Deus que faz. E nessa noite o primeiro ponto que eu gostaria de estar trazendo para a igreja é que reconheça a sua alma abatida. Aqui no versículo 10, eu peço para que a igreja não feche as suas Bíblias, porque é a palavra de Deus que fala conosco. Ele usa o vaso, mas a gente tem que estar com a nossa ligação com Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. No versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que vemos aqui que a Ana, ela não fingiu que ela estava bem. Todos os anos ela com seu marido Eucana e a outra esposa de Eucana, que era Penina, eles iam ao templo para adorar o Senhor em Siló. E ali tinha o sacerdote Eli, tinha ali os seus filhos, e eles estavam sempre ali no templo recebendo as pessoas para adorar o Senhor, entregar os seus sacrifícios. E vemos que ela não escondeu que ela estava com essa alma amargurada, que no versículo 10 diz que ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando você não se entrega de verdade na presença de Deus, Ele não pode fazer nada pela nossa vida. Porque Deus, Ele quer ver em nós a sinceridade. Ele quer ver em nós a verdade. Porque quantas pessoas são orgulhosas, não conseguem nem confessar para o pastor, para a missionária ou para aquela pessoa que é ali o seu líder espiritual, aquilo que tem errado, aquilo que tem pecado, aquilo que tem precisado alcançar de Deus. Mas vemos aqui que Ana, ela foi diferente.
ela estava passando por aquele sofrimento, por aquela dor. Ela precisava, ela queria ver o seu milagre acontecer. Mas o que ela fez? Ela não escondeu que ela estava triste. Ela não foi ao templo com a cara feliz, alegre, não. Ela foi com amargura de alma. Ela foi com o semblante abatido. E ela se ajoelhou e orou ao Senhor. Vemos nos dias de hoje que quantas pessoas têm estado só de aparência na presença de Deus. Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe daquilo que a gente mais precisa. Mas se você não se abrir de verdade para o Senhor, falar: Senhor, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. Porque às vezes o milagre, as pessoas pensam que é só aquilo que os médicos não conseguem fazer. Mas às vezes o milagre que você quer na sua vida é a mudança do teu caráter. Às vezes o milagre que você quer na sua vida é a libertação do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, daquela pessoa que está ao seu redor. Porque nem tudo é doença, nem tudo os médicos podem resolver. O único que pode resolver tudo é o Senhor. E se você está aqui nessa noite, abre a sua boca para dar glória para Ele, amém? Aleluia! Não é proibido de glorificar o Senhor, porque é Ele que nos criou. Glória a Deus. Vemos aqui que tem várias pessoas nos dias de hoje que não conseguem reconhecer, não conseguem se ajoelhar no altar e falar: Senhor, me ajuda. De tão orgulhoso que a pessoa é, ela não consegue nem desabafar com Deus, aquele que criou ela, que deu a vida para ela. Não consegue, por quê? Por causa do orgulho. Então quando você for orar, fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a me abrir, me ajuda a pedir. Porque aqui na palavra do Senhor fala: perdi-vos e dai-se-vos-á, buscai e acharei, quando buscares de todo o vosso coração. A gente só recebe quando a gente busca. E a gente só ganha quando a gente trabalha com fé, ora com fé. Porque é trabalhando, é orando, é vigiando, é buscando a face de Deus que nós alcançamos a nossa resposta, o nosso milagre. Glória a Deus, aleluia. O segundo ponto nessa noite é levar a sua dor ao altar. Porque Ana, ela podia levar a dor dela para Eucana, que era o seu marido. Ela podia levar a dor dela para Penina. Podia levar a dor dela para o sacerdote Eli, contar o que ela precisava, o que ela estava precisando para o seu marido, mas não. Ana, ela levou a dor dela ao altar. O que entendemos com essa palavra? Que Ana levou a sua dor ao altar. Ela levou aquilo que ela estava precisando a Deus. Ela não buscou os homens. Porque se fosse nos dias de hoje, quantos têm buscado os profetas, têm buscado os reveladores, os missionários, as pessoas famosas? Só acredita na palavra de Deus se for aquele pastor famoso. Só acha que Deus vai usar se for aquele pastor lá que é usado na libertação. Quantas vezes eu já vi isso acontecer aqui na igreja? As pessoas vêm ao culto em busca do pastor Wanderson, meu pai, por causa que é usado na libertação, não está buscando Deus. Não está buscando o que o Senhor tem para oferecer. Então vemos aqui que Ana, ela não foi atrás do sacerdote Eli. Ela não foi atrás de profeta. Ela foi atrás do Senhor. Do Senhor dos exércitos. Aquele que ela sabia que era o único que podia resolver o problema dela. Porque às vezes a gente fala para o irmão, para a irmã, para aquele amigo, para aquela amiga, mas ele não vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Deus. E às vezes a gente conta até o problema para a pessoa errada. Quantos são assim? Às vezes não está naquela direção, discernimento no mundo espiritual, e conta para aquela pessoa que às vezes inveja a sua vida. Aquela pessoa às vezes que não quer ver o seu bem. Então nós devemos estar sempre discernindo em espírito. Estar sempre na torre da vigília ligado. Dependente se você é batizado com o Espírito Santo ou não. Se você é novo convertido ou não. Deus, Ele nos dá o discernimento. Daquilo que devemos fazer, daquilo que não devemos fazer. Vemos aqui com Ana que as dores que ninguém resolve, o único que pode resolver é Deus. Vemos com Ana que às vezes as lágrimas, porque ela chorou aqui com amargura de alma, tem lágrimas que só o Senhor pode resolver na nossa vida. Quantas vezes entra na igreja com o coração apertado, com o coração aflito e chora na presença do Senhor? Por quê? Por causa que Ele é o único que pode nos socorrer.
Então clame a Ele, porque se ainda existe vida, é porque Ele tem propósito. Se você busca pelo milagre, é porque o Senhor Ele tem um propósito na sua vida. Você que pode glorificar Ele nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Terceiro ponto nessa noite que eu gostaria de estar trazendo para a igreja é esperar em Deus. Por que esperar em Deus? Porque no versículo 13, peço que a igreja venha abrir para nós estarmos lendo. No versículo 13 diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Por que esperar em Deus? A espera em Deus é a confiança. Aqui vemos que a espera de Deus em Ana é o silêncio que ela confiou em Deus. Ela não precisou gritar. Ela não precisou chegar no templo, sair quebrando tudo, falando, meu Deus, me dá. Ela não fez isso. Ela não fez pirraça com Deus, porque olha nos dias de hoje, quantas pessoas querem fazer troca com Deus. Vem para a igreja e fala, se o Senhor não me dá, eu não vou fazer isso. Eu não venho mais para a igreja, eu não canto mais, eu não prego mais. Mas Deus, Ele não faz desse jeito. O que Ele fez aqui? Deus, Ele trabalha no silêncio. Mas o que Ana fez? Ela respondeu com silêncio também. A sua alma chorava, mas não saía uma palavra da sua boca, dos seus lábios. Então muitas das vezes a gente clama ao Senhor querendo as coisas do nosso jeito, querendo fazer acontecer naquela hora. Ela esperou em Deus e com amargura de alma ela chorou, ela clamou, mas não saía a palavra dos seus lábios. Então devemos entender que nem é tudo do nosso jeito, porque nós somos seres humanos, somos egoístas sim. Muitas das vezes pensamos só em nós, não pensamos no que Deus tem para nos oferecer, que é melhor. Porque o que Deus tem para nós é melhor, é sempre melhor. A gente tem planos, mas os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Os planos dele nenhum homem é capaz de discernir ou de entender, porque há um propósito para tudo que Deus faz na nossa vida. E vemos aqui que Ana, ela esperou em Deus, ela orou em silêncio. Não só esperou em silêncio, mas ela também como não respondeu às provocações de Penina. Porque, para quem não sabe a história de Ana, Penina era outra esposa de Eucana, que naquela época os homens de Israel podiam ter duas esposas. E vemos que Penina era uma mulher que gerava filhos, aqui fala na palavra. Ela tinha filhos e Ana não podia ter. E por isso fala aqui que a sua competidora, que era Penina, a irritava. E Ana se sentia mais e mais triste com isso, mas ela não respondia às provocações de Penina. Quantos os dias de hoje tem se levantado Penina na sua vida, hein? Quantas pessoas se levantam contra o teu ministério, contra a tua família, às vezes no trabalho, às vezes até na igreja, porque existem pessoas que são levantadas pelo inimigo dentro da igreja, para não ver a gente crescer. Mas o que Ana fez? Ela não respondeu às provocações de Penina. Ela não batia a boca. Em nenhum momento fala aqui na palavra que Ana brigava com Penina. Não. Ana permanecia em silêncio. Às vezes você não ganha aquela luta, mas o silêncio é a melhor resposta. Porque quem é o nosso juiz, quem é o nosso advogado é Deus. Porque Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso coração. Às vezes a gente quer ser igual Pedro, né? Quer agir ali na hora, do nosso jeito, sem pensar. Mas vemos aqui que com Ana, era uma mulher que, meu Deus, eu quero ser uma mulher assim como Ana, uma mulher que tinha o fruto do Espírito, ela tinha paciência, ela tinha sabedoria, ela sabia até lidar com aquela mulher que irritava ela, que convivia com ela. Imagina uma mulher que não pode ter filhos, ficar todos os dias morando com aquela pessoa irritando, falando para ela, eu tenho filhos e você não tem. Toda hora numa troca de conversa já falar que tem filhos e a outra não pode ter. Imagina a amargura que Ana sentia. Imagina muitas das vezes o ódio que sentia, porque uma mulher todos os dias ali, ela convivia com ela. E Ana, ela não respondia às provocações de Penina. Ana foi uma mulher diferenciada. Deus, Ele fechou a sua madre sim, mas tinha um propósito. Porque às vezes Deus, Ele nos testa, Ele coloca a prova, mas Ele sabe quando a gente consegue suportar. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente aguenta e quando a gente não aguenta, mas às vezes Ele quer nos provar. Será que Ele consegue? Será que ela consegue? Porque
Tem pessoas que acham que só o inimigo lança seta na nossa vida, dentro do nosso lado, do nosso trabalho. Mas às vezes Deus, Ele está nos provando para ver se a gente vai ser fiel, para ver se a gente vai agir como um servo, como uma serva de Deus. Porque quantos têm deixado, pelas emoções, têm deixado o inimigo entrar trabalhar na mente e não têm se comportado como servos e servas de Deus, até mesmo dentro da igreja. Quantas igrejas que a gente vê hoje em dia nas notícias, nas redes sociais, o escândalo que é causado, briga dentro da igreja, confusão, traição, porque a pessoa não tem os frutos do Espírito. A pessoa não trabalha junto com Deus, não tem intimidade com Deus. A pessoa não tem os olhos abertos para entender o mundo espiritual. A pessoa não trabalha no silêncio. Porque às vezes o silêncio é a melhor resposta, meu irmão, minha irmã. Porque assim como Deus trabalha, a gente tem que ser como Cristo. Devemos nos comportar como Cristo, como Ele esteve nessa terra, devemos ser como Ele. Porque quantas vezes nós copiamos o que as pessoas fazem, mas o único que a gente tem que copiar é o Cristo. Porque Ele esteve nessa terra, Ele sofreu. Ele foi caluniado, Ele foi crucificado, mas Ele perdoou. Ele perdoa a mim e perdoa a você. Então nós devemos o maior exemplo de todos na Bíblia. Tem vários exemplos de homens e mulheres de Deus, de fé, de atitude, de coragem. Mas para mim o maior exemplo de todos é Cristo. Porque Ele morreu por amor a nós naquela cruz. Então quando fala que o Senhor trabalha no silêncio, eu entendo que não é somente Ele, mas nós também. Nós devemos saber que há um tempo certo para tudo e para todas as coisas. Devemos saber que há um tempo certo de agir, há um tempo certo de falar e de não falar. Porque assim como Ana, ela não falou, ela não discutia com Penina. Ela podia muito bem, já que o marido Eucana fala aqui na palavra que ele amava mais a Ana do que a Penina, podia muito bem colocar o marido contra a Penina para fazer com que se separassem, mas não. Ana não fez isso. Ela buscou ao Senhor. Ela olhou para Cristo, ela olhou para Deus, ela buscou o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então vemos aqui na palavra que muitas das vezes a gente pode perder até a discussão, mas nós não devemos perder a graça. A gente pode perder muitas das vezes a razão, mas nós não devemos perder o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. A gente pode perder a graça, pode perder a discussão, mas não devemos perder o Espírito Santo. Não podemos perder a intimidade com o Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqui em 1 Samuel, abra sua Bíblia, igreja, no 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, diz assim: e sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, aqui era Penina, competidora de Ana, a irritava, porque excessivamente, ainda colocou aqui excessivamente, porque era muito, não era pouco. Quem é servo de Deus, quem Deus tem um propósito, se você tem um milagre que você sabe que Deus vai fazer, vai sofrer sim. Se não sofrer é porque tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque quando você é escolhido por Deus, quando na sua vida Deus tem um propósito para cumprir, vai sofrer e muito. Vai sofrer. Não vai ser um mar de rosa, vai sofrer. Porque Cristo sofreu, Ele era odiado, muitos o seguiam, mas Ele era odiado também. Por que a gente não vai sofrer? Então temos que ser assim como Ana, mesmo que seja excessivo aquela perseguição, porque às vezes aqueles que nos perseguem estão até dentro de casa. Aqueles que nos perseguem são até aquelas pessoas próximas, os amigos, ou as pessoas da igreja, mas a gente deve olhar para Jesus, para Cristo, buscar a nossa salvação, buscar a nossa resposta, que a gente só encontra nele. Glória a Deus, aleluia. O quarto ponto que eu gostaria de estar trazendo para a igreja nessa noite é que Ana, ela creu antes do milagre acontecer. No versículo 18 diz assim: e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos.
Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você não entendeu que essa palavra? Lê de novo. E disse ela: achei tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o semblante já não era triste. Se você não entendeu, eu vou explicar. O milagre ainda não tinha acontecido na vida de Ana. Ela ainda não tinha recebido o milagre, mas ela já tinha crido, porque ela sabia que Deus ia fazer. Ela foi ao templo crendo, porque ela sabia: eu vou lá, eu vou me humilhar, eu vou me derramar, eu vou falar para Deus: meu coração está batido, a minha alma está batida, a minha alma está triste, mas eu creio que eu vou ter o meu milagre. Ela não estava grávida ainda. Aleluia, glória a Deus. Ana, ela ainda não estava grávida. Ana, ela estava voltando para sua casa. E aqui fala que o seu semblante já não era triste. Ela já tinha ali, sua alma já sentia já que o Senhor estava operando. Porque não foi a palavra de Eli, o sacerdote, foi a palavra de Deus. Porque aquele pacto, aquela aliança que a gente, ser humano, faz com o Senhor, é eu e Ele, é você e Deus. Não é homem nenhum. A única pessoa que pode fazer acontecer na sua vida é Deus e você. Por que Deus e você? Porque quando você crê, acontece. Agora, se você não crê, como é que você quer que aconteça? Como você quer que Deus manda? Porque a fé, a fé não é pelo ouvir. A fé, você tem que ouvir e confiar e acreditar. Não é só por aquilo que você vê. Quantos estão dentro da igreja sendo assim como Tomé? Quem era Tomé? Tomé foi um discípulo de Jesus que não cria. Ele era conhecido na Bíblia por muitas das vezes ser um homem duvidoso, duvidava de tudo. E vemos que Tomé, ele não cria no Senhor. Quando Jesus ele apareceu ali, ele não acreditou. E era um discípulo, andava com Jesus. Quantos crentes são assim dentro da igreja? Tá na igreja, mas não tem fé em Deus. Tá na igreja, mas ainda duvida. Será? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será? Sempre é o será. Sempre eu acho, não tenho certeza, sempre é, não tenho certeza, não sei se vou conseguir, se vou chegar. Não, não é assim. Você tem que ter certeza, porque o crente que anda na verdade, ele tem certeza. O crente que tem intimidade, aleluia, ele anda na verdade. O crente que tem confiança em Deus não está escondendo, porque quando você duvida muito, é porque você sabe que tem alguma coisa de errado na sua vida. É porque você não está sendo fiel. É porque não está tendo intimidade. Então, quando a gente tem a verdadeira intimidade, a verdadeira confiança em Deus, é porque a nossa vida vai bem na presença dEle. Aleluia, glória a Jesus. O quinto ponto que eu gostaria de trazer nessa noite para a igreja é que Deus, Ele responde à oração. No versículo 19 diz que e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu o tenho pedido ao Senhor. Bate palma para Jesus, porque é muito forte essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele aqui, vemos como o trabalhar de Deus é lindo na nossa vida. Vemos como o trabalhar de Deus foi lindo na vida de Ana. Porque foi uma coisa muito rápida. Às vezes a gente fala assim: mas por que na minha vida não é rápido? Ela foi uma mulher de fé. Ela era um exemplo de caráter a ser seguido. Ela era uma mulher que não se envolvia com problemas, trabalhava no silêncio e tinha fé em Deus. Então vemos aqui que Deus, Ele respondeu à oração de Ana. Em menos de um ano, Ana já estava grávida e tinha concebido o seu filho. E o que Ana fez? Ela fez um voto ao Senhor. Mesmo sabendo que ela não tinha, ela cria,
Mas Deus sabia se ele ia fazer ou não. Ela já tinha feito um voto com Deus: se conceberes um filho varão, eu entregarei ao Senhor para servir todos os dias da vida dele. E Ana, ela concebeu um filho e colocou o seu nome Samuel. E o significado de Samuel é: eu pedi ao Senhor. Ela engrandeceu o nome do Senhor até no nome do filho. Você vê como a gratidão é outro ponto muito importante. Se você quer ter um milagre, seja grato a Deus. Se você quer ver a libertação, a mudança, se você quer ver Deus operando, seja grato. Seja grata até se for pouco, seja grata ao Senhor. Porque vemos aqui que às vezes as pessoas não confiam 100%, será que Deus vai responder? Mas Deus, ele tem o poder. Ele sabe quando ele opera e quando ele não opera. Ele tem o poder de fazer o impossível se tornar possível. Muitas pessoas acham que Deus não vai escutar, mas uma oração feita com lágrimas, uma oração de joelhos, uma oração com fé, Deus responde. Glória a Deus, aleluia. Sexto ponto que eu gostaria de estar trazendo para a igreja nessa noite é que Deus, ele fez a tristeza na vida de Ana se tornar um propósito. Como uma tristeza se tornar um propósito? Ana era uma mulher abatida, tinha sua alma abatida, era uma mulher angustiada, uma mulher triste. E aquilo que era triste para ela se tornou um propósito. Por quê? Ela fez um voto: se Deus desse um filho, porque era aquilo que ela mais queria, que ela tinha tristeza, ela fez um propósito com Deus para que ele servisse ao Senhor todos os dias. E vemos aqui que Ana, ela tinha o ventre fechado, mas agora ele gerava. Por quê? Porque ela fez um propósito com Deus. Ela confiou no Senhor. Então quando você busca o Senhor, quando você for orar, porque a oração ela move montanhas, a oração ela derruba as muralhas, a oração ela quebra as correntes, a oração tem poder. Porque às vezes a gente acha que não, mas uma palavra na nossa oração com fé, ela muda. Uma palavra, ela mexe no mundo espiritual. Quantas pessoas são libertas através da oração? Quantas pessoas alcançam a libertação através da oração? A oração, ela tem poder. Então vemos aqui que aquilo que era vergonha para Ana, ela se tornou um testemunho. Muitas pessoas que conheciam ela poderiam não dar nada, poderiam achar: essa daí nunca vai engravidar, essa nunca vai ser mãe. Mas depois Ana contou um testemunho. E ela não teve só Samuel não, tá? Se você for ler o capítulo 2, Ana teve 7 filhos, para honra e glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Vemos aqui que quando Deus fala que a tristeza vira o propósito, aquilo que era oração, aquilo que a gente almejava se torna realidade. Tem várias músicas que falam: Deus transformou em realidade o que antes era apenas oração. Deus, ele transforma aquilo que era a nossa oração, ele transforma em realidade. Vemos aqui também que Samuel, ele não nasce só para Ana. Samuel, ele nasce para a nação de Israel. Samuel, ele nasceu ali naquele período da transição, no período dos juízes, que eram os profetas, que não existia rei sobre Israel. E Samuel foi um dos maiores profetas que Israel já teve. Ele foi consagrado ao Senhor. Tudo por causa de uma oração com fé. Uma mulher que tinha confiança em Deus. Se não fosse a oração dela, quem seria Samuel? Alguém conhece na Bíblia os filhos de Penina? Quem eram os filhos de Penina? Samuel foi profeta em Israel. Samuel foi juiz. Então vemos que quando a oração é feita com fé, Deus, ele transforma aquilo que era pouco, aquilo que era humilde, aquilo que era pequeno em grande. Ele exalta aqueles que eram humilhados. Ele exalta aqueles que confiavam nele. Mas é só para quem persevera de verdade. É só para quem confia. É só para quem anda na verdade e na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas querem alcançar a bênção, querem alcançar a resposta de Deus, mas não tem andado no caminho da verdade. Tem se voltado para o pecado, para a mentira, para o orgulho, para a prostituição, para a bebedice. Cadê o seu compromisso com Deus? Está dentro da igreja, mas tem feito aquilo que o mundo faz. Quer ter um milagre, quer ver o milagre acontecer, quer receber, pede, mas nunca faz por onde. Nunca faz conforme a vontade de Deus. Acha que não tem nada a ver.
Acha que é uma mentirinha, mas não é assim. Pecado é pecado. Às vezes a pessoa quer receber, mas não tem andado na verdade. Não tem se comportado como um crente, como um servo de Deus no trabalho, na faculdade, na igreja, onde quer que a pessoa vá, sempre está dando mau testemunho, falando do irmão, falando da irmã. É assim que você quer receber o seu milagre? É assim que você quer que Deus te escuta? Cadê a sua ligação com o Pai? Porque as pessoas querem sempre receber de Deus, sempre culpam Deus, ou sempre culpam o diabo. As pessoas pecam e o diabo é o culpado, mas você deu brecha. Então cadê a sua ligação com o Pai? Nunca procure culpar o outro, assuma o seu erro, porque aquilo que faz a gente mudar é o verdadeiro arrependimento. O pastor sempre prega aqui todo mês, no culto do arrependimento da Santa Ceia. O verdadeiro arrependimento é a mudança, a transformação da nossa mente, transformação do nosso comportamento, transformação do nosso caráter. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, se você quer receber o milagre, se você quer ver a tristeza se tornar um propósito na sua vida, mude. Comece por dentro de você. Olha para dentro de você. Por que eu não estou conseguindo um milagre? Porque tem alguma coisa de errado. Por que eu não estou tendo resposta? Porque tem alguma coisa que você precisa mudar. E Deus, Ele é tão bom que Ele molda o vaso. Se você pedir, Deus me ajuda a me libertar disso, Ele vai te moldar. Ele vai te ajudar. Às vezes é dolorido o processo, mas tem a recompensa, tem a vitória. Glória a Deus, aleluia. O 7º ponto nessa noite que eu gostaria de trazer para a igreja é que Ana cumpriu a sua promessa e adorou ao Senhor mesmo depois de receber o milagre. Vemos aqui que Ana cumpriu a sua promessa. Ela não reteve aquilo que Deus deu para ela. Vemos aqui na palavra que depois de ter desmamado o menino, Ana levou ele ao templo. Falou para ele: eu era aquela mulher amargurada que esteve aqui e trouxe o meu filho. E imagina se fosse outra pessoa, às vezes: nossa, meu primeiro filho. Ah, não vou não, talvez o próximo eu levo. Ah não, é o primeiro, meu milagre. Teria aquele apego, né? Vemos também que aqui ela foi provada, porque ela cumpriu a promessa que ela fez para Deus. Foi um sacrifício, assim como fez também Abraão. Deus, Ele provou Abraão. Abraão, ele teria Isaac, que era o filho da promessa. E Deus foi ali que fez o quê? Provou Abraão para oferecer seu filho a sacrifício. Mas Deus viu tanto que Abraão obedeceu, que ele foi, levou o filho, ia crucificar, que Deus não permitiu. Mas era para provar a confiança dele em Deus. Era para mostrar que ele era o único que devia ser adorado. Porque às vezes aquela promessa que a gente recebe na nossa vida se torna um pecado de idolatria se você não adorar somente a Deus. Se você não oferecer aquilo que você pediu a Deus, tem que ser grato. Vemos aqui que no capítulo 2 vai falar sobre a oração de Ana. Ana, ela fez uma oração de agradecimento ao Senhor. Porque eu falo que devemos ter gratidão. Porque se devemos alcançar, se você quer alcançar o milagre, seja grato a Deus. Ana, ela foi grata antes e depois. No capítulo 2 é só a oração de Ana. É só ela orando a Deus, agradecendo com gratidão, falando a Deus muito obrigada, exaltando o Deus de Israel, que era o Deus Altíssimo, é o Deus Altíssimo. Ela exaltou ele o capítulo 2 inteiro do livro de 1 Samuel. E vemos aqui que como Deus honrou Ana, como Ana foi honrada. Por quê? Porque ela foi grata e ela cumpriu a sua promessa. A palavra, porque quando está ligado na terra, está ligado no céu. Então, se você tem um propósito com Deus, cumpra o propósito. Porque às vezes quando nós descumprimos o propósito, Deus não opera mais. Deus não habita mais conosco. Devemos cumprir, ser pessoas de palavra, pessoas fiéis, pessoas justas naquilo que nós iremos pedir, naquilo que nós iremos fazer. Porque às vezes as pessoas não pensam antes de falar. Se você sabe que você não vai conseguir cumprir a promessa, o propósito que você tem com Deus, então é melhor não fazer. Porque se torna sacrifício de tolo. Se torna algo que Deus não aguenta, que Deus não suporta, um sacrifício de tolo. Então é melhor quente ou frio do que morno. Porque os mornos, o que fala na palavra, Deus, Ele vai vomitar. Então é sim ou é não. Ou você está na igreja ou você está no mundo. Ou você oferece o propósito ou você não oferece. Então aprendemos aqui com Ana que devemos devolver. Ela devolveu ao Senhor aquilo que ela deu. Vemos que ela foi uma mulher diferenciada.
Não serve somente só para as mulheres, mas para todos nós. Devemos devolver ao Senhor aquilo que Ele nos dá todos os dias. Aprender a ser grato a Ele. Aprender a orar com gratidão. A gente tem que pedir sim, pedir com fé, mas ser grato também. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, pelo sim e pelo não. Devemos agradecer ao Senhor. Então vemos aqui que o milagre aconteceu na vida de Ana, por quê? Porque ela foi uma mulher que teve fé. Uma mulher que mesmo com as afrontas, ela não rebaixou a cabeça para discutir. Ela não virou o seu filho, não se tornou um pecado de idolatria. Ela tinha confiança, tinha coragem. Ela orou ao Senhor e cumpriu com a sua promessa. Então, se você ainda duvida que Deus não faz, você não tem certeza se Deus vai fazer, leia a passagem de Ana. Vem aprender como Ana. Porque às vezes a gente acha que não existe mais solução. Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, que não existe mais vida. Mas assim como fala no livro de Jó, como uma árvore cortada, nós somos como essa árvore, rios de água viva fluirão sobre nós. Então, se você crê no Senhor, ainda existe vida na oração, ainda existe vida no seu propósito, ainda existe vida no seu louvor, ainda existe vida na sua adoração. Então basta você somente ter fé em Deus, porque o caminho de tudo, a chave para Ana alcançar a vitória aqui foi a fé. A fé é o principal, a fé é a base, é o fundamento de tudo e de todas as coisas.